Atos capítulo 17, a partir do versículo 16. Eu vou ler até o versículo 34. Diz assim a palavra de Deus: Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer este tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. Pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa, senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião no Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito, nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Alguns dentre eles estavam Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, nos abençoa com a Tua palavra, que a gente possa ouvir a Tua voz por meio da exposição e sermos chamados a uma integridade da nossa fé. Que a nossa fé seja íntegra na medida em que ela afirma aquilo que o Senhor revela para nós na Tua palavra. E somente isso. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Estamos numa série, como você sabe, a série nós chamamos de Areópago, a fé pública. E essa série nós estamos falando sobre uma fé que não fica somente nas quatro paredes da igreja, uma fé que vai para o mundo.
E a gente encontra aqui nesse episódio de Atos capítulo 17, então, um exemplo do apóstolo Paulo falando no Areópago, em Atenas, ali durante a sua segunda viagem missionária. E a gente descobriu que essa fé pública é o chamado de Jesus para todo discípulo do Senhor Jesus Cristo. Todo aquele que é discípulo de Jesus, ele é chamado a testemunhar da sua fé e viver a sua fé, não somente na esfera privada, no ambiente do culto, no ambiente da família, mas ele também é chamado para viver e praticar a sua fé e professar a sua fé no ambiente público. E a gente está revendo alguns valores e alguns conceitos da nossa igreja, estamos visitando alguns valores importantes da nossa igreja, e no primeiro domingo no primeiro domingo desse mês, a gente descobriu que uma fé pública significa uma fé culturalmente sensível. O apóstolo Paulo chegou em Atenas e ele não foi indiferente à cultura. Ele viu o movimento religioso, ele viu o movimento filosófico e ele tinha algo a dizer sobre isso. Ele não ficou isoladinho no seu mundo religioso, achando que o que está acontecendo nas ruas e o que está sendo publicado nas capas dos jornais e das revistas não são coisas do seu departamento. Pelo contrário, ele é um indivíduo que aceitou a provocação. Lembra, a gente falou lá no primeiro domingo que Paulo se sentiu provocado ao ver a cidade com aqueles ídolos, com aquela religião, com aquele movimento cultural todo, e ele aceitou o engajamento, o diálogo. Uma fé pública precisa ser culturalmente sensível. Uma fé pública precisa saber o que diz o mundo e as propostas culturais do mundo para poder responder e poder dialogar com elas. Domingo passado a gente falou de uma fé pública que ela é intelectualmente atrativa. E eu quero retomar o sermão de hoje a partir desse ponto. Eu queria que você abrisse comigo. O versículo 21 diz assim: todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa, senão falar e ouvir das últimas novidades. Como eu disse na semana passada, ao contrário do que acontece hoje no mundo evangélico no Brasil, os atenienses, quando eles começaram a ouvir a pregação do apóstolo Paulo, eles ficaram interessados. Eles quiseram chamar o apóstolo para a roda e falar: vamos conversar com você, cara. Porque era um discurso elaborado, porque era uma proposta bem articulada, era alguém que estava antenado na cultura, estava antenado no que estava acontecendo e estava apresentando uma proposta do evangelho diante daquilo que estava vendo. E o povo se interessou por isso. E eu falei no domingo passado que hoje em dia ninguém se interessa mais pelo que os evangélicos têm a dizer, porque os evangélicos só andam falando besteira. Porque são completamente alienados do ponto de vista cultural. Eles não conseguem mais ter esse movimento de atratividade intelectual. Eles não conseguem mais ser indivíduos em que as pessoas querem ouvir. Eles não querem mais ser colocados no meio da roda dos sábios do mundo, do Brasil e do mundo. Hoje em dia, ser evangélico é sinônimo de ser tapado, ser um alienado, ser isso e ser aquilo. Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma fé teologicamente íntegra. O apóstolo Paulo, ele não negociou a sua fé e não maquiou a sua fé, ainda que ele estivesse no ambiente público. Ainda que o apóstolo Paulo esteja diante do Areópago, que, como nós vimos 2 domingos atrás, era o ambiente em que estavam assentados a elite intelectual da época. O Areópago era um ambiente onde as grandes decisões eram tomadas, as grandes discussões eram feitas, os temas importantes e que tinham relevância profunda para a vida do povo estavam ali sendo debatidos no Areópago. E então o apóstolo Paulo entra no Areópago e fala no Areópago. Agora, interessante que o apóstolo Paulo ele é teologicamente íntegro. O que eu estou querendo dizer por teologicamente íntegro? É que ele não alivia a mensagem do Evangelho.
ele não negocia o conteúdo da sua fé. Ele não é daquele tipo de crente que chega e fala assim, você é crente? E fala, olha, eu sou crente, mas veja bem, eu sou um crente diferentão. O apóstolo Paulo não chegou lá falando que ele era um crente diferentão. O apóstolo Paulo não quis maquiar e suavizar os elementos chocantes da sua fé. O apóstolo Paulo, ele é comprometido com o conteúdo da sua fé. E é exatamente por causa disso que ele se torna relevante para aquela audiência. Porque se ele vai ser mais um que vai entrar ali para falar mais do mesmo, para dizer o que está todo mundo dizendo, concordar e falar amém para aquilo que estão discutindo e debatendo, a sua presença ali não é necessária. Agora, se ele traz a contribuição daquilo que diz o Evangelho, se ele apresenta a proposta de Deus, a opinião de Deus sobre um determinado assunto, a sua opinião é relevante. A sua opinião é interessante. A atratividade da fala do apóstolo Paulo está no fato de que ele é íntegro teologicamente. Ele é íntegro com a sua fé. Ele não fica dizendo, olha, veja bem, eu sou um tipo de crente, mas na verdade eu creio diferente. E a gente vive, gente, um evangelho, uma era de um evangelho cor-de-rosa da Hello Kitty. Porque para a gente ser aceito, a gente dá uma suavizada, a gente corre essa tentação lá no trabalho, né? Quando o pessoal chega e fala assim, você é crente? E aí você fala, não, veja bem, eu sou crente, mas eu sou normal. Essa frase, eu sou crente, mas eu sou normal, ela é um oxímoro. Deixa eu explicar o que é um oxímoro. Se cristão é aquele indivíduo que ele professa a fé no Evangelho, ele professa o Senhor Jesus Cristo, ele não é normal. Ele está fora da caixinha. Então, quando alguém diz assim, que eu sou crente, mas eu sou normal, ele está se contradizendo em termos, é um oxímoro. Não, eu sou crente, mas eu sou normal. Não, eu tenho fé. E isso é o que rege a minha vida. Os meus valores estão orientados por isso. Você gostando ou não, você aceitando ou não, é isso quem eu sou. Em outras palavras, uma fé que é teologicamente íntegra, ela só é praticada por gente que tem plena convicção de quem é e de gente que extraiu a sua identidade a partir do Evangelho. Porque visto que ele é aquilo que ele é por causa daquilo que o Evangelho diz, então ele não tem vergonha de dizer o que ele é. Essa semana eu fui preparar as coisas aí, correr atrás dessa coisa para o jogo que a gente vai projetar aqui mais tarde. E aí fui lá na Santa Efigênia, o Tiago falou, passou um material lá que eu precisava correr atrás, e aí fui. Cheguei lá na Santa Efigênia, o mundo está lá, né, na Santa Efigênia. E aí cheguei no rapaz lá da loja, falei, olha, eu preciso de um material aí para a gente projetar o jogo da Seleção Brasileira no auditório. Eu falei assim, é auditório? Falei, é projetor? Falou, você vai precisar de um receptor, você vai precisar lá de um conversor e não sei o quê, bananá, me explicou. Mas me explica aí, é de empresa? Eu falei, não, é de igreja. Moiou. Na hora o cara, mas como assim, de igreja? Eu falei, a gente vai reunir lá o pessoal da igreja e a gente vai projetar o jogo e a gente vai assistir o jogo junto lá e tudo mais. Aí ele virou para mim e falou assim, mas crente assiste jogo da Seleção Brasileira? Aí eu falei, assiste? Ou se assiste? Aí ele ficou meio sem graça, assim, né, sem saber o que falar e tal. Aí ele perguntou assim para mim, aí na hora de pagar eu fui falar para ele que eu queria colocar no CNPJ da igreja para prestar contas aqui para o nosso financeiro. Aí eu cheguei para a moça, já era a moça na loja, e aí falei, moça, eu preciso de uma nota, mas preciso colocar o CNPJ, tá? Aí ela, tá bom, pode falar. Aí eu falei o número do CNPJ da igreja, bateu lá, né? Igreja Batista Urbana. Ela olhou assim para mim, você é crente? Aí eu falei, sou, e sou pastor. Aí ela até se ajeitou assim, a menina, sabe? Estava com um jalequinho, ela se ajeitou assim.
E nesse momento a gente é meio tentado, né? Meio que falar, não, eu sou pastor, mas eu não sou ladrão. Eu sou pastor, mas eu não penso, não mando o homossexual para o inferno. Eu sou pastor, mas eu não estou roubando a igreja. A gente meio que... Esse mas não convém ao evangelho. É isso que eu sou. E você gostando ou não, isso tendo ônus ou bônus, é isso que eu sou, e é isso que... Essa é a minha constituição identitária. Eu sou discípulo do Senhor Jesus Cristo. Agora, qual que é o conteúdo dessa fé do apóstolo Paulo? Qual que é o conteúdo dessa proclamação que o apóstolo Paulo está fazendo aqui diante do apóstolo? 3 pontinhos batistas. Primeiro, o apóstolo Paulo apresenta um Deus que não é domesticável. Leia comigo, a partir do versículo 24. O Deus que fez o mundo, e tudo que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá vida a todos, e fôlego, e as demais coisas. O apóstolo Paulo, ele começa apresentando o seu Deus como um Deus que é criador de todas as coisas. Como um Deus que ele está separado da criação. Deus é outro, na linguagem teológica. Ele não é semelhante a nós. Ele não é de carne e osso. O próprio Deus vai dizer, eu não sou homem, nem filho do homem para que minta. Tá? Então, quando a gente fala de Deus, Deus é outro ser de outra categoria. A expressão santo que descreve Deus, quando a gente abre lá em Isaías no capítulo 6 e vê a descrição do trono de Deus, em que os querubins e os serafins eles estão lá clamando santo, 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 teologicamente, a gente não lê limpinho, 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 ou que não tem pecado, que não tem pecado, que não tem pecado. Santo significa outro, separado. Não é da mesma constituição nossa, é de outra categoria. Então, quando alguém fala santo, 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 está dizendo outro, outro, outro. Porque ele não é criatura, ele é criador. Ele não é de constituição humana, ele é de constituição divina. Ele é outro. E porque ele é outro, ele não pode ser domesticado. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. É isso que eu estou querendo traduzir por um Deus que não é domesticado. Porque o Deus que a gente bota no bolso, a gente domestica ele. O Deus que está no templo, no altarzinho, a gente domestica ele. E deuses domesticáveis, a gente bota no bolso e faz com ele o que a gente quiser. O maior exemplo disso é Judas. Judas é aquele que domesticou a tal ponto o seu Deus, que ele achou que podia vendê-lo. E os crentes hoje estão achando que eles têm um Deus domesticável. Um Deus que é mais ou menos como aquele cachorrinho, aquele gatinho que a gente tem em casa, e a gente fala assim, senta, rola, finge de morto, sai, vem para cá, vai para lá. Quando o apóstolo Paulo está dizendo que Deus ele não habita em santuários feitos por mãos humanas, ele está dizendo que o Deus dos cristãos ele não é controlado por mandinga gospel. O Deus dos cristãos não se coloca no bolso, não se dobra à vontade humana. O Deus dos cristãos, o Deus do apóstolo Paulo é diferente desses deuses dos homens do Areópago. Por quê? Porque os deuses dos homens do Areópago são os deuses gregos. E uma coisa que é comum a todos os deuses gregos, se você já viu algum filme que tem essa temática, ou já leu alguma coisa sobre isso, é que os deuses do mundo grego, eles precisam das orações dos homens, para continuarem sendo Deus. Os deuses do mundo grego, eles precisam que os homens fiquem lá sustentando a sua divindade por meio de submissão, e por meio de oração, e por meio de adoração, e por meio de devoção. Porque se os homens se esquecem de Deus, os deuses eles perdem a sua força. É isso que os gregos criam na época. É isso que o panteão grego diz.
Aí vem o apóstolo Paulo e dá um chute na lua nisso e diz: o meu Deus, você não coloca ele no bolso. O meu Deus, você não vai ter uma mendiga gospel que você vai controlar. O meu Deus não entra em barganha. O meu Deus, ele não se submete a caprichos humanos. Ele é um Deus feroz, selvagem, que não se coloca na jaula. É por isso que vocês não vão representar Ele como se Ele fosse de pau, de pedra, de ouro. Vocês vão fazer ídolos que vão tentar representar Ele, porque todas as vezes que vocês tentarem representar Ele de uma maneira humana, vocês estarão, na verdade, querendo domesticá-lo. É por isso que Deus fala em sua lei: não farás imagem de escultura. Por quê? Porque nada na terra consegue me representar. Porque se Deus ele é um bichinho, então eu trago ele e falo: ai, meu Deusinho, né? Boto ele no bolsinho, faço a mandinga. Passo o dedinho lá no santinho e falo: é agora. É agora. Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas e não precisa de nada fora dele. Isso é uma descrição de Deus chocante para o mundo evangélico, como eu disse para vocês. Porque o Deus dos evangélicos hoje não é isso. É o contrário. O Deus dos evangélicos hoje, como eu costumo dizer, é a Hello Kitty. É aquele deusinho que a gente não trata mais com respeito, não existe mais movimento de reverência em relação a um Deus Hello Kitty. Um Deus que é soberano e absoluto sobre todas as coisas e que não se bota em barganha. Esse Deus a gente não quer. A gente quer o Deus que ouve: eu determino. A gente quer o Deus que ouve: Senhor, não aceitamos. A gente quer o Deus que ouve: Senhor, faz agora. A gente quer o Deus que supre os nossos caprichos pessoais. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer para você, para fechar esse primeiro ponto, é muito simples, gente. Todo movimento de domesticação de Deus, em última análise, é um movimento de construção de um Deus que a gente fabricou em nosso coração. Visto que eu quero um Deus que supra as minhas necessidades e as minhas carências, os meus desejos, eu fabrico um Deus que supre isso para mim. Então, hoje em dia, ser evangélico, querido e querida, deixa eu dizer para você, não tem nada a ver com relacionar-se com Deus, mas tem tudo a ver com satisfazer um coração idólatra que fabrica ídolos diariamente. João Calvino, nas Institutas, no seu livro das Institutas, ele diz que o coração humano é uma fábrica perpétua de ídolos. E todas as vezes que a gente cria um ídolo na nossa mente e no nosso coração para satisfazer esses interesses pessoais, a gente está domesticando a Deus. Segunda característica desse Deus, que o apóstolo Paulo vai apresentar para eles, é que este Deus, ele é um Deus sustentador da vida e próximo. Olha só o que ele diz no versículo 24, ele continua dizendo, versículo 25, desculpa, ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, e ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Ele sustenta toda a criação, ele sustenta a sua criação. Faz assim, ó. É uma dádiva de Deus. Ele sustenta a criação. Ele dá a vida, o fôlego e todas as demais coisas. Eu acho sensacional. Eu lembro que uma vez, ouvindo o pastor Russell Shedd, na época que eu estava no seminário, estudando teologia, ele foi dar lá um seminário lá para a gente,
E ele falou uma coisa comentando essa passagem, ele disse assim, que quando o apóstolo Paulo está dizendo que ele dá a vida, o fôlego e as demais coisas, é que Deus ele se mostra como sustentador de todas as coisas, como um Deus de muita bênção. Porque ele não somente concede a bênção, mas ele dá a condição para que nós possamos desfrutar delas. Por exemplo, não adianta nada você ter uma despensa cheia de comida se você está com câncer no estômago. Não adianta nada você ter um carro Mercedes na garagem se você é um paraplégico, tetraplégico. Não adianta nada você ter uma casa boa, uma família de comercial de margarina, se você não tem felicidade interior e não tem condição e paz no seu coração. Porque Deus ele não somente concede a bênção, mas Ele nos dá também até a capacidade para que a gente possa desfrutar das bênçãos dEle. Porque sem isso a gente não ia conseguir. Ele sustenta e Ele permite que consigamos desfrutar das suas bênçãos. Não adianta nada ter a conta cheia de dinheiro se você não pode usar. Não adianta nada você ter isso e aquilo se você não pode desfrutar. Deus ele concede a bênção e a possibilidade do desfrute da bênção. Conversando com um amigo meu sobre essa temática do sermão que eu falei que eu ia pregar hoje, ele falou para mim o seguinte, ele falou, Isaac, isso é um ponto muito interessante. Eu falei, por quê? Ele falou, isso chegou à minha realidade, e eu comecei a perceber isso na minha realidade, no dia em que eu descobri que a minha esposa estava com câncer. A minha esposa é uma bênção, ele falou, foi uma bênção. Tremenda na minha vida. Mas é interessante que nos últimos dias dela, eu estava casado. Ela era minha mulher, mas ela estava em coma lá. E eu falava, Senhor, eu queria desfrutar da bênção que o Senhor me deu, que era minha mulher, minha esposa. E ela estava em coma. Deus ele é tão bom que Ele não somente concede a bênção à esposa, o filho, o carro, o emprego, o trabalho, a comida, o dinheiro, como Ele também nos dá a condição de desfrutar dessas bênçãos. Agora, você já percebeu como a gente é focado na bênção e não no desfrute da bênção? Eu não quero filosofar muito aqui, porque não é o propósito, mas o mundo evangélico ele é interessado na bênção. A gente quer a bênção. A gente precisa da bênção. A gente vem para a igreja e pede bênção. A gente manda lá o currículo para tentar a vaga melhor lá na empresa e a gente fala, Senhor, me dá essa bênção. Né? A gente quer, o pessoal solteiro, a gente quer achar o outro lá, o outro e a outra, para casar é a bênção. O cara começa a namorar, pastor, recebi a minha bênção. A gente é focado na bênção. O mundo evangélico só fala de bênção, mas não fala do desfrute de bênção. Sabe por quê? Porque como a sua relação com a bênção é idólatra, quem idolatra a bênção, faz da bênção uma maldição e aí não desfruta da bênção. Eu acho que eu já contei aqui, e eu vou tentar exemplificar o que eu acabei de dizer para você. Teve um casal que chegou para mim e falou assim, pastor, faz o meu casamento. Aí eu falei, faço. Beleza. 5 encontros comigo, com a minha esposa, a gente bate um papo, fala sobre o que é casamento, vida financeira, sexo, resolução de conflitos, enfim, a gente troca uma ideia. 5 encontrinhos, 5 pizzas. Beleza? Fechou. Primeiro encontro, sentou o fulano e a fulana lá. Aí eu falei, beleza. Ô fulano, diz aí para mim, por que você quer casar com essa menina? Ah, pastor, ela é tudo para mim. E ainda falou assim, ela é uma bênção. Aí eu virei para a fulana e falei, minha filha, arruma outro. Esse cara não vai cuidar bem de você.
Ela, nossa, pastor. Eu falei, porque se você casar com ele, você vai saber ser amada como um ídolo e não como uma mulher. Você vai saber o que é ser amada como um ídolo e não como uma mulher. E uma mulher precisa ser amada como uma mulher e não como um ídolo, para ser feliz e ser realizada no seu relacionamento conjugal. Então não queira ser o ídolo do seu futuro marido. Não queira ser o ídolo, porque aí o seu casamento, que é uma bênção, vai virar uma maldição, por causa do movimento de idolatria. Aquilo que é uma bênção se torna uma maldição quando a gente idolatra. E aí a gente não mais desfruta da bênção. A bênção se torna razão de angústia, razão de crise, razão de problema, razão de bucha na nossa vida. Porque somos focados na bênção, mas não no desfrute da bênção. Então a nossa oração como cristãos é, Senhor, já que Tu és o sustentador de todas as coisas, já que Tu és aquele que entrega tudo, entrega, mas também me dá a capacidade de eu desfrutar daquilo que o Senhor está me dando, de maneira equilibrada. Não permitindo que isso roube o Teu lugar na minha vida. Estes atenienses precisam ouvir isso de maneira profunda, porque eles são os evangélicos do século 21, focados na bênção, querem que os seus deuses lhes sirvam. E por causa disso, os deuses acabam sendo razão de angústia, de maldição, de problema e de crise. Por último, Ele é um Deus não domesticado e selvagem, Ele é um Deus que sustenta tudo e todos, mas Ele é um Deus justo. Versículo 31 diz assim, pois estabeleceu o dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. Aqui é uma referência a Jesus. E deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Note que o apóstolo Paulo, ele de novo não vai maquiar a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho diz, sim, Deus há de julgar vivos e mortos. É isso que a gente professa. E há de vir para julgar vivos e mortos. Não é isso que diz o credo que a gente recita aqui toda a ceia? Há de vir para julgar vivos e mortos. No mundo do politicamente correto, não fala isso, pastor. Vai espantar o povo. O pessoal não quer ouvir isso, pastor. Cremos num Deus que é bom, dá bênçãos, dá a capacidade do desfrute da bênção, mas um Deus profundamente justo, reto, e Ele há de julgar todas as coisas, as boas e as más intenções, as boas e as más aspirações, aquilo que é certo e aquilo que é errado. Este Deus precisa ser temido, este Deus precisa ser reverenciado. E Ele provou que Ele vai fazer isso quando Ele ressuscitou Jesus dentre os mortos. A ressurreição, embora fosse um tópico difícil para os atenienses, porque os atenienses não criam, os gregos de maneira geral não criam na ressurreição, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo é a prova de que o Senhor Jesus Cristo não somente é Deus, mas como Deus, Ele há de julgar tudo e todos. Então, as pessoas, de maneira geral, gostam de ouvir o discurso dos crentes até a hora do juízo. Falar que Deus é bom, Ele dá a bênção, e ele concede a capacidade de desfrutar da bênção, Ele é outro, soberano, ninguém domestica Ele, ninguém bota Ele no bolso. Legal, estou com você, pastor. Agora, esse Deus que julga, que vai ponderar as coisas, vai julgar as nossas intenções no Filho, ou seja, quem está com Cristo, e quem não está com Cristo está fora de Cristo. Não, aí eu não... Porque aí eu acho que todos os caminhos levam a Roma, né, pastor? Porque aí eu acho que a conversa, ela é nesse mundo plural, pastor, isso é muito, muito dogmático. Interessante, o apóstolo Paulo não tem vergonha nenhuma de dizer, eu creio num Deus justo, e vocês gostando ou não, eu vou permanecer íntegro na mensagem que recebi. Essa é a minha fé, e não vou abrir mão. Essa justiça de Deus me conduz e me rege. Você já percebeu que é por causa da justiça de Deus que a gente, de maneira geral, vai ter um senso de temor a Deus
e vai rever os nossos conceitos diante de Deus? Em outras palavras, as pessoas não querem um Deus justo, porque afirmar um Deus justo significa revisar a sua vida. As pessoas não querem um Deus de justiça, porque, em outras palavras, um Deus de justiça significa eu tenho que ver por onde ando, quais são os caminhos que eu tenho, quais são as aspirações do meu coração, quais são as coisas que passam na minha mente. Porque um Deus justo pede contas. Então, o Deus amor é legal, é bonito, estou com você. Agora, esse Deus justo, não, eu prefiro eu cuidar da minha vida e não prestar contas para ninguém. Uma fé teologicamente íntegra significa dizer ela toda, afirmar ela toda, aplicar ela toda. É gostoso crer nas bênçãos de Deus. É gostoso crer num Deus soberano que cuida de todas as coisas. Mas é uma grande responsabilidade também afirmar um Deus que é justo e que Ele há de julgar vivos e mortos. Então, essa manhã, o hábito, essa manhã, eu queria que você ponderasse isso. Que uma fé pública exige integridade no conteúdo da nossa fé. Não somos chamados para maquiar e diminuir ou corrigir aquilo que nos foi entregue. O nosso chamado é simplesmente proclamar. Vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado por esse tempo. Obrigado porque o Senhor é soberano. Tu és um Deus que não é domesticado. E é tão bom saber que o Senhor não entra na barganha. O Senhor não se permite ser o objeto do bolão. E que bom que o Senhor é assim, porque a gente assim pode descansar em Ti e confiar em Ti plenamente. Obrigado, Pai, porque o Senhor sustenta a nossa vida. O Senhor concede não somente as bênçãos, mas também a capacidade de desfrute das bênçãos. Obrigado porque a gente pode olhar para a Tua palavra e perceber um Deus que, sim, tem interesse em nos ver florescer. E, Pai, nos ajuda nesse processo a olhar para Ti como aquele que, em última análise, é o grande abençoador, que derrama sobre nós coisas que nem sequer merecemos. E ajuda-nos a ter os olhos em Ti nesse processo todo. E, Pai, ajuda-nos a lembrar que o Senhor é um Deus justo. E ajuda-nos a corrigir as bússolas, corrigir a conduta, rever os conceitos. Não queremos ter uma visão manca de Ti, Pai. Não queremos professar um evangelho que não é o evangelho da Escritura, que não é o evangelho bíblico. Não queremos uma outra palavra, senão a Tua palavra. Não queremos uma outra leitura do evangelho, mas senão aquela que os apóstolos nos entregaram. Não queremos corrigir para parecermos aceitáveis ao mundo, mas queremos ser relevantes para o mundo na medida em que somos fiéis à Tua mensagem e à Tua palavra. Então nos ajuda, Pai, a sermos o que o Senhor espera de nós. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus.